Com a falta de liderança no Goiás, e já não era essa temporada, mas principalmente com a mudança do estatuto, o torcedor ele começa a exigir talvez uma forma de repensar o atual cenário dos mandatários com uma figura mais central e a chegada, por que não, de um presidente pulso firme, algo que a gente já não vê no clube há quase uma década, tranquilamente. O Theo José recentemente ele surgiu como uma das opções. O pessoal do Imprensa Verde ele fizeram uma enquete no Instagram neste último final de semana, apontando sobre qual seria um bom presidente para o Goiás, aquele que o torcedor escolheria para a sequência do ano, e se o Theo José ele seria esse nome ideal. Eu quero trazer a minha opinião em relação também a essa história, as próprias declarações do Theo José também, em que momento da sua vida, do próprio Goiás, ele veria como algo interessante essa chegada como um cargo importante do clube. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal e assine a Gin TV para você não perder nenhum jogo do Goiás ao vivo na tela do seu celular, computador, Smart TV e muito mais. Eu vou deixar o link na descrição do nosso vídeo. Por lá você tem 2 acessos simultâneos na mesma plataforma, então tem como você dividir também com seu pai, seu amigo, seu irmão, com o mesmo valor de apenas R$ 30 mensais. Todos os canais esportivos, filmes e séries com cancelamento na hora que você bem entender, sem cobrança indevida, sem pegadinha. Vou deixar o link da Gin TV aqui embaixo na descrição do vídeo. Bora começar o nosso vídeo de hoje para repercutir ainda este momento negativo do Goiás, e não só dentro de campo, mas fora dele também. Hoje um torcedor que ele não se sente representado, seja pelas principais figuras do clube, né, em termos de liderança, seja também por 99% dos jogadores. Eu tiraria apenas o Tadeu dentro dessa história recente do Goiás, né, aquele jogador que você olha, que você admira, que você ainda às vezes até não acredita que o cara consiga ter essa paixão toda pelo Goiás. Da mesma forma, na questão de figuras dentro do clube, isso também já não existe há muitos anos. Recentemente também até se especulou uma possibilidade de uma saída, de um retorno, melhor dizendo, deste modelo presidencial do Goiás. Eu até já comentei anteriormente em relação a isso, que eu não sou favorável, por exemplo, ao Goiás tentar voltar sempre ao passado. Volta presidente, traz sei lá, o João Bosco Luz ou o Raimundo Queiroz de volta. Não é esse o pensamento que eu teria como Goiás. Mas assim, o que eu sempre defendi aqui no canal é a chegada de uma SAF o mais rápido possível. Eu sei que isso não vai acontecer do dia para a noite. Então, o Goiás até lá, até se transformar em uma SAF, até ser vendido para profissionais de fato, o Goiás ele terá que passar por esse hiato e continuar ainda com pessoas governando o clube, né, de forma amadora. Né? Nem tão amadora assim, com aspas. Né? Então, o que seria um intermediário até essa chegada de uma SAF? Talvez um bom dirigente. Um dirigente que fosse cauteloso com as finanças do clube, mas que ao mesmo tempo conseguisse ter aquela ousadia nos momentos de maiores contratações, um presidente ou uma figura de liderança que conseguisse dar uma resposta para o torcedor, ou pelo menos colocar a cara, como faz, por exemplo, o Adson Batista. Pode ter todos os defeitos que o torcedor não goste, enfim, mas é um cara que tem a hombridade de ir até a imprensa e dar uma resposta para a sua torcida. O Goiás hoje parece um clube perdido. E aí entra o Theo José nesta parada. Em algumas declarações dele, ele já afirmou que tem este interesse, inclusive no podcast do canal Bora Pra Resenha TV. Ele afirmou o seguinte, que tem sim o desejo de ainda se tornar presidente do Goiás, mas, ou pelo menos ter um cargo administrativo, vamos dizer assim, algo de importância, uma figura talvez de administração, uma figura também importante dentro do Goiás. Ele até próprio afirmou que seria muito difícil, por exemplo, estando fora da panela, né, estando fora da panela administrativa do Goiás, conseguir avançar a este ponto. Né? Ele próprio nessa entrevista afirma isso, que não sendo deste meio, não sendo do mesmo grupinho, seria muito difícil conseguir um cargo desse tamanho, mas que sim, é algo que o Theo José ele considera no futuro, quando se aposentar, por exemplo, ele utilizou dessas palavras, um cargo, por exemplo, administrativo no Goiás, colocando as suas ideias, e por ser um torcedor, um cara também vivido no meio do esporte em geral,
poderia ser um nome de maior valor. O pessoal do Imprensa Verde também, eles fizeram uma enquete no Instagram, né, nesses últimos, acho que foi no sábado, eu tirei esse print, tinha só 2 horas da enquete, então não dá para dizer que esse aqui foi o resultado final, tá? Mas naquele momento o levantamento estava mais ou menos com o Theo José sendo um favorito, né? Assim, um cenário utópico, o Goiás deixasse o sócio torcedor voltar para o presidente do Conselho Executivo, analisando as personalidades, visibilidade e influência na torcida dentro do clube, qual seria a escolha do torcedor. Então, em primeiro lugar estava o Theo José, com 47% dos votos. Em segundo lugar, o Matheus Tobias, com 35%. Em terceiro, o João Bosco Luz, com 14%. Na quarta colocação, o Paulo Rogério Pinheiro, com 4% dos votos. Pode deixar a sua opinião nesse cenário hipotético também, qual seria a sua escolha, e sobre o Theo José, se é um nome que pode ainda agregar, né, neste quesito, ainda como uma figura importante do Goiás, seja de presidente, o que eu acho muito difícil, ou até mesmo como conselheiro, alguém importante dentro do clube. Faça sua declaração do imposto de renda com a RJC Assessoria Contábil, localizado na Avenida Goiás, no centro de Goiânia, mas com prestação de serviços para todo o estado, todo o Brasil. Você pode entrar em contato com a RJC, como por exemplo, a restituição de impostos, caso você tenha pago mais do que deveria nos últimos anos, planejamento tributário também para este ano contábil de 2025, a criação de uma holding empresarial ou familiar, você encontra também com a RJC. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, você pode entrar em contato através do Instagram, do WhatsApp e falar que veio aqui também pelo canal, tá bom? Assim também como da RD Facas, onde você encontra produtos personalizados do Goiás Esporte Clube, é um preço muito bacana com o Roberto. Eu vou deixar o contato dele aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem a loja física te esperando, muito bem localizado, na Avenida Feira de Santana, no Parque Amazônia. Você pode fazer a sua encomenda ou a sua retirada também na loja. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Além de produtos do Goiás, como facas, copos térmicos, tábuas para corte, você encontra também outras personalizações, seja de outras equipes de futebol ou até mesmo uma personalização específica que você queira com a RT Facas. Os dois links aqui embaixo você encontra todos os detalhes. Uma outra questão também que eu gosto dessa ideia, por exemplo, do Theo José, ou que seja um outro torcedor, como por exemplo o Matheus Tobias, é que a questão é a seguinte. No Goiás, parece que a gente nunca teve um torcedor à frente do clube. Eu não sei se vocês têm essa sensação. Claro, não tem como falar que o Paulo Rogério Pinheiro não torce para o Goiás, ou que o Edminho, os caras nasceram ali dentro, é claro que são torcedores do Goiás. Mas eu digo assim, alguém que vem de fora, aquele torcedor de arquibancada de fato, sabe? Isso a gente nunca viu e eu acho que não verá nesse modelo. Eu não sou a favor disso, tá? Volto a repetir, para mim as coisas têm que ser profissionais. Não é porque eu torço pro Goiás, que eu tenho um canal aqui, que eu sou o melhor profissional, por exemplo, para contratar jogadores pro Goiás. Claro que não. Uma coisa não tem a ver com a outra. Eu posso até ajudar dando, por exemplo, um conselho, um rumo, uma direção para onde o torcedor, ele, por exemplo, como o torcedor gostaria de ser representado. Só que, além disso, eu vejo que o ideal são profissionais. Então, assim, eu vejo que seria uma boa ideia, talvez, um presidente com essa cara mais de torcedor, neste momento pré-SAF, né, que é muito importante para o Goiás. Eu não acredito em uma transformação completa em um clube empresa em no máximo 2, 3 anos. Eu não vejo isso no Goiás ainda, tá? Sendo bem franco aqui com vocês. Então, precisa deste personagem. Poderia ser o Theo José? Acredito que seria um nome interessante. Ele que hoje, além de apresentar o Jogo Aberto em Goiás, ele também é o diretor de esportes na TV Sucesso, aqui em Goiás. E se eu não estiver enganado também, ele fazia algumas narrações em outras emissoras, né? Acho que ele pode também trabalhar em uma ou outra. Essa questão do jornalista aposentar eu acho algo difícil, porque são duas questões. Não é pela questão financeira, claro que não, né? Se fosse por isso, o Theo José já teria pendurado as chuteiras, né? O microfone. Mas eu vejo que é uma profissão que dá ainda para você trabalhar mesmo estando mais velho. Então, por exemplo, o Theo José vai aposentar quando tiver, sei lá, 67 anos. Talvez não, tá? Chegando lá o cara tá bem ainda, não é um trabalho que exige tanto da questão física, o cara também não precisa trabalhar todo dia. Então, assim, jornalista, esses grandes também, igual por exemplo o Galvão, etc., eles não vão aposentar, tá? O que poderia ter é uma demanda menor de trabalho. E aí sim, o Theo José, ele falou, não queria ganhar dinheiro do Goiás, nada disso, seria um trabalho de fato voluntário
ao clube neste momento mais tranquilo da sua carreira e também do próprio Goiás. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto, qual seria a sua escolha, se você colocaria ou não um outro nome nesta lista. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, os links dos parceiros também aqui embaixo na descrição do vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!